Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite para vocês do Facebook, boa noite para o pessoal que está vendo pelo site. Para quem não sabe, meu nome é Natália Peixoto e hoje a gente vai falar um pouquinho desse tema que sempre cai no Enem, que é a análise de dados, gráficos e tabelas. Tudo bem? Bom, antes da gente começar a fazer as questões com o material que vocês têm aí, eu queria falar um pouquinho desse tema, até no material aí que vocês têm, eu citei 2 textinhos, né, um do Biratã e um do Matemática no Dia a Dia, para a gente entender um pouco qual a necessidade da gente saber o que é uma análise de dados, de gráficos e tabelas, enfim, esse tratamento da informação. A gente vive num mundo, acho, completamente informativo, né? Então, a gente tem muito mais informação do que conhecimento. E é extremamente necessário a gente saber matemática, a gente falar essa linguagem que é a matemática, para transformar toda essa informação em conhecimento. Então, é muito importante em qualquer área que você vai estudar, você vai ver análise de dados, gráficos e tabelas, qualquer área que você vai estudar, você vai ver estatística. Nath, qualquer área que você for estudar, você vai ver estatística. Porque a gente fala por número o tempo inteiro, não é? Eu acho engraçado quando a gente pergunta, o que você usa de matemática no seu dia a dia? Aí fala, não, eu usei não sei quantas gramas para fazer o bolo. Não, eu uso o número do meu ônibus. Eu uso o número do telefone. Não, gente, a gente usa matemática o tempo inteiro, sabe? O tempo todo da nossa vida a gente está usando matemática. E não só nesses números. Nós somos muitos números, nós somos muita matemática. Todo o nosso sistema cardiovascular, todo o nosso sistema sanguíneo funciona à base da matemática, funciona por conta das equações diferenciais. Então, de que forma esse tratamento da informação vai influenciar a nossa vida? Dessa maneira de você conseguir entender o que está sendo te falado. Eu vou dar um exemplo: informações lidas erradas. Quando alguém quer te passar uma informação errada ou alguém quer te passar uma informação camuflada, ela costuma te dar informações quantitativas. Exemplo, quando eu falo para você sobre, acho que isso tem liberado no site do INEP, você pode procurar sobre o índice, né, de pessoas que entram no ensino superior e o índice de pessoas que saem do ensino superior, que não se forma no ensino superior. E esse número, essa evasão, ela vem crescendo conforme o tempo. E aí, se você for observar os valores, eles não crescem muito. Em noção, em relação ao outro, se você for reparar numericamente, não são números que fazem tanta distância um do outro. Mas se você for observar o percentual daquilo ali, vai fazer uma diferença muito maior. Então é a mesma coisa. Quando eu falo assim, 13%, vou chutar um número. 13% das mulheres, o índice de estupro cresceu 13% esse ano. Aí você fala, 13% é um número pequenininho, 13 é pequeno comparado a 100. E aí quando você vai ver a quantidade de mulheres que representam 13% da população do país, você vai ficar assustado, fala, caramba, todas essas mulheres foram estupradas nesse ano. Então é muito importante a gente ter essa noção do que significa o número. O número não é só o quantitativo, o número tem aquele qualitativo. E é de extrema importância esse estudo, essa análise de dados, de gráficos e tabelas, para que a gente consiga entender a informação, para que a gente consiga ler um gráfico, para que a gente consiga entender o que está acontecendo no mundo, para que você abra o seu jornal e você não entenda só as tabelas de classificados que são representadas por matrizes, como você também entenda qualquer gráfico que vai te informar. Não tem como você pegar um jornal, seja online, seja lá no seu papel, todo dia que o moço joga de manhã, né, 5 da manhã. Eu lembro que quando eu estudava, eu ficava, né, de manhã esperando a van e às vezes eu recebia uma jornalzada na cabeça, né, de bom dia, já para começar a ficar esperta durante o dia. Então, aquele moço que joga lá todo dia de manhã o seu jornal, se você abrir o jornal, você vai ver muitos gráficos, você vai ver muitos números, o tempo inteiro que a gente tem alguma informação, a gente fala com números. É quase impossível, eu não vou dizer impossível porque eu não fiz uma pesquisa rebuscada, mas eu desafio vocês acharem alguma informação, alguma pesquisa que não tenha números, algum dado, uma notícia que não tenha números. Então, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é procurar número. Aconteceu um homicídio. Que a pessoa vai pensar naquilo ali. Ela vai falar do número de homicídios, ela vai falar quanto que aumentou o número de homicídios. Então, assim,
não tem como você falar de qualquer informação, não tem como você adquirir um conhecimento sem você falar em números, sem você fazer matemática. Então, todo mundo tem muito, ai, mas eu odeio matemática, mas matemática é chato, mas eu não quero. Então, tira isso da sua mente. A matemática é para todo mundo, ok? Então, para quem acha que não é para todo mundo, assine o Descomplica e venha ver que é para todo mundo. Venha conhecer o Alex, venha conhecer o Paulo César, venha conhecer o Jesus, venha conhecer o Rodrigo, venha conhecer o Alan. E ver que é para todo mundo, sim. É só você ir lá na página. Tá aqui, né? Tá aqui em cima. Eu tô no lugar certo, Jéssica? Uhum. Tô apontando pro lugar certo? Sim. Está aqui em cima, no Lower Third. Está aqui em cima, já sei que você está pensando, quem assiste monitoria grátis, para de gracinha. Não tá aqui embaixo, porque acabar comigo, né? Eu não tenho estatura para ficar embaixo. Então, por isso que tá aqui em cima. O nosso código promocional de hoje é Quero Exatas. Então, você vai lá, www.descomplica.com.br/assinatura. Desce lá embaixo pro plano anual, não é isso, Jéssica? Quanto que tá o plano anual? Aí na promoção? R$12,99. 12 vezes de R$12,99. Tá 12 vezes de R$12,99. Como diz o Felipe, se você estiver me assistindo, beijo, Felipe. Felipe, safado, me largou aqui sozinha hoje, mas eu te amo mesmo assim, tá, Felipe? Tá 12 vezes de R$12,99, gente. Patrão ficou maluco, como diz o Felipe. Lá pelo site estaria R$14,90, então vale super a pena. Assina aí, fora que não é só porque falar, Nath, você vai falar porque você trabalha no Descomplica. Não. Você vai ter uma educação de qualidade, acesso à informação, não só sendo informação, você vai transformar sua informação em conhecimento por apenas R$12,99 por mês. Então vai lá, assina, nosso código de hoje é Quero Exatas, tudo juntinho, bonitinho, lindamente. Tudo bem? Então agora a gente vai começar, acho que vocês estão todos aí já com o material de vocês, e a gente pode começar a falar dessas questões que caíram, as 5 que eu vou falar hoje caíram ano passado no Enem. Em questão de números no Enem, que vocês gostam muito, então vamos entender os números no Enem. O Enem Matemática a gente tem 45 questões, então isso representa aí 1/4 da sua prova, né? 25% da sua prova é muita coisa. E dentro de matemática, a gente tem sempre pelo menos 5 questões de análise de gráficos e tabelas. Então, assim, ano passado foram exatamente 5 questões, mas eu já cheguei a pegar um ano que tinha 15 questões de análise de gráficos e tabelas. Então, assim, é muito grande esse número, sabe? 5 questões vai ser 1/9 da sua prova. É muita coisa. Então, compensa você saber esse assunto, você tá por dentro desse assunto. Fora que tem outras questões, as que a gente vai ver hoje são apenas análises. Mas tem muita questão onde você tem um gráfico, onde você tem uma tabela, onde você tem dados e você vai inferir alguma coisa dali. Que é aquelas habilidades ali, que o Enem, acho que é da habilidade 22 à habilidade 25, que são as inferências de gráficos e análise de dados. O que significa isso? Você vai usar aquilo ali para ter um outro conhecimento. Ou você vai fazer uma análise em cima de uma porcentagem, ou você vai fazer uma análise em cima de uma progressão geométrica, ou você vai fazer uma análise em cima de uma função afim. E várias opções que você pode ter de como contextualizar. Então, seria como se essa análise de dados, gráficos e tabelas ilustrasse as questões. Então, além dessas 5 questões ano passado, nem tiveram outras questões, mas que não eram só de análise de dados. Era análise de dados com algum outro tema central. Tudo bem? E aí, a análise de dados estava lá apenas de maneira ilustrativa, de maneira cognitiva mesmo, para vocês conseguirem desenvolver o resto da questão. Beleza? Além do código que eu falei, quase esqueci, a gente tá com essa camisa aqui que a gente vai sortear depois. Ainda vai com o meu cheirinho que eu já tô usando, ó. Rala Concorrente, dá pra ver eu toda aí? Tem que ficar uma pontinha no pé. Rala Concorrente. Então a gente vai estar sorteando. Tem que mandar, vocês procurem o link aí no Facebook, no evento do Facebook, onde vocês se inscrevem. No final eu vou escolher um número. E o número que eu escolher vai levar a camisa com o meu cheirinho, com o cheirinho de todo mundo que deu monitoria, usou a camisa, né? Deve estar uma maravilha o cheirinho da camisa, mas acho que o meu vai prevalecer, né? Se bem que semana que vem tem mais, tem com a Rutinha, tem com o Marcos, tem mais gente pra largar o cheirinho na camisa, tá bom? Então vamos começar, gente. A nossa primeira questão é a questão 136, se eu não me engano, da prova azul do Enem do ano passado. E é uma questão que é um pouco polêmica. Ontem, inclusive, o Alex fez ela em sala. Eu comecei fazendo, o Alex terminou. E as pessoas têm um pouco de dúvida justamente de entender o que esse gráfico significa. Eu costumo dizer que o problema da matemática não é a matemática, é a interpretação de texto. Porque o que o gráfico quer é exatamente que você saiba interpretá-lo. Então, se você tem dificuldade de leitura, se você tem dificuldade de interpretação de texto,
fica um problema seríssimo. Então, também, assim, assistam aí, né? Quem já é assinante e está assistindo, dá uma reforçada na monitoria da Carol, da Bruna, da Isadora, né? É sempre bom vocês reverem isso. Então, que nem quando tem o texto, né? Tem aquela polêmica, a gente estava até falando isso outro dia sobre Camões, e tem a pedra no meio do caminho tem uma pedra. E por que aquela pedra tá ali? Eu não quero saber o que você acha da pedra, se você chutaria a pedra, se você não falaria da pedra, se você acha desnecessário que alguém tenha escrito sobre a pedra. Eu quero saber o que o texto te permite concluir com aquela informação de tinha uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. Então é isso que eu quero que vocês façam aqui, é isso que eu quero que vocês pensem na hora que a gente for fazer questão. Não é pra você olhar o gráfico e falar, podia ser assim, o meu eu pintaria de rosa, ah, mas se eu virar de cabeça pra baixo muda o gráfico, ah, mas poderia ser outro eixo. Não. O que o gráfico te diz, sabe? Conversa com o gráfico, pergunta ele, o que você tá me falando, o que você quer me dizer? Então aí na nossa primeira questão, diz assim, um investidor inicia um dia com X ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetua apenas 2 tipos de operações: comprar ou vender ações. Ai, Nath, dá para emprestar? Ai, Nath, dá para alugar? Não, é compra ou venda de ações. Foi bem claro, bem direto. Para realizar essas operações, ele segue esses critérios. Primeiro, vende metade das ações que possui, assim que seu valor fica acima do valor ideal. 2. Compra a mesma quantidade de ações que possui, assim que seu valor fica abaixo do valor mínimo. 3. Vende todas as ações que possui quando seu valor fica acima do valor ótimo. Opa! Primeira coisa que a gente tem que perceber aqui. Se eu só compro e vendo, a partir do momento que eu vendi tudo, eu faço mais alguma coisa? Não. Porque ou eu compro o dobro, ou eu compro metade, né, compro a mesma quantidade e vou ter o dobro, ou eu divido e fico com a metade. A partir do momento que eu tenho 0, as únicas 2 opções que eu posso ter é dobrar ou dividir. Eu dobro 0, dá 0. Eu divido 0, vai dar 0 também. Então, tanto se eu multiplicar 0 por 2, quanto eu dividir 0 por 2, vai dar 0. Tudo bem? Então, a partir do momento que eu passei do nível ótimo, eu não faço mais operações aquele dia. Eu vou voltar no dia seguinte. Isso significa que as ações vão perder o valor? Não. As ações continuam com valor. É a mesma coisa, você quer comprar, né? Eu quero comprar uma bolsa. Vi uma bolsa linda, não sei nem marca de bolsa, gente. Vi uma bolsa linda, aquela loja cara que a gente tá o mês inteiro querendo comprar e tal. E aí você vai lá na loja, namora a bolsa, volta pra casa, namora a bolsa. Quando a bolsa tá lá, a bolsa custa, não sei, R$300. Quando a loja fecha e você volta para sua casa, você não vê a bolsa. A bolsa não pode ser comprada. Por quê? Porque acabou as operações aquele dia. Aquele dia não tem mais venda. Isso significa que a bolsa deixa de valer R$300 do instante que a loja fecha até o dia seguinte que a loja abre? Não. Não é porque eu não compro ou vendo alguma coisa que aquela coisa perde seu valor. Tudo bem? Nesse cenário, tá, gente? Nesse cenário que eu estou falando. Então, quando eu tenho ações, elas não vão perder o valor delas. Elas têm o valor delas durante o dia. Mas não significa que porque eu parei de comprar ações ou parei de vender ações, que elas vão perder o valor. Não, elas estão lá guardadinhas, esperando para o dia seguinte para eu ver o que eu vou fazer com elas. Tudo bem? Então, vamos desenhar esse gráfico. Vou botar aqui questão 1. Vou botar de rosinha depois. Aqui pega, né, Jéssica? A gente tem um gráfico, onde a gente tem aqui o valor ótimo. Aí, no meio, ele dá pra gente o valor ideal. E, por fim, o valor mínimo. Tudo bem? Então, a gente tem um gráfico aí de valor por tempo, tá? Então, aqui é tempo em horas. E aqui a gente tem os valores. Aqui ainda pega, né, Jéssica? Onde eu tô escrevendo? Pega. Tudo bem? Então, ele dá aí o gráfico pra gente, que eu vou fazer de amarelinho. Começa mais ou menos aqui.
a gente passa o valor ideal, desce até o mínimo, sobe até o ótimo, desce entre o ideal e o mínimo, sobe para o ideal, aí vai descer um pouquinho aqui, mais ou menos assim o gráfico. Beleza? Então aqui é a nossa questão 1. O que eu quero que vocês reparem, gente, nessa questão? O importante pra gente, ele falou que toda vez que a gente ultrapassa o ideal, o ótimo ou o mínimo, alguma coisa acontece. Então, entre eles, não me interessa. Eu quero saber quando vai ultrapassar. Então, eu tenho o meu primeiro ponto, é esse ponto aqui, onde eu ultrapassei o ideal, ok? O meu segundo ponto vai ser esse, onde eu ultrapassei o mínimo. O meu terceiro ponto é um desses aqui, onde eu ultrapasso de novo o ideal. Nath, mas a gente está ultrapassando o ótimo. Tem como ser ótimo sem antes ser ideal? Não tem. Ninguém acorda, hoje eu tô ótimo. Não. A pessoa antes tem que ser ideal, para depois ela ser ótima, brilhante, maravilhosa, magnífica, incrível, enfim. E assim por diante. O primeiro estágio é você ser ideal, você ser ok. Tudo bem? Então, eu passei primeiro pelo ideal e só depois que eu vou chegar ao ótimo. Ah, depois do ótimo eu continuo contando os pontos? Não. Por quê? Porque nessa empresa, depois do ótimo, a gente para, a gente vende tudo. Tudo bem? Foi o que eu disse lá no início. Quando chega no ótimo, a gente vende tudo e acabou. No dia seguinte, a gente volta às operações. Certo? Então, se ele disse que a gente tinha X, eu tinha X. Quando eu passo a primeira vez do ideal, eu vendo metade. Se eu vendo metade, eu fico com a metade. Aí, depois disso, eu passei o mínimo. Tudo bem? Passando o mínimo, eu compro metade. Eu tinha metade, compro metade, volto a ter um inteiro. Tudo bem? E por último, eu passo eu passo o ideal de novo aqui, né? E aí eu vendo metade, volto a ter x sobre 2, né? Tá brincando de bem me quer, bom me quer, né? Divide, multiplica, divide, multiplica. Até que ele passa o ótimo, e aí eu vendo tudo. E se eu vendo tudo, eu tenho 0. Então essas são as operações, em vermelhinho aqui que eu botei. São 4 operações. Nath, eu precisava fazer isso daqui? Não, é uma das maneiras de você fazer. Mas só pelo gráfico já davam para ver que eram 4. Qual o maior erro dessa questão? Não contar esse ponto aqui, por conta que dá um salto do mínimo para o ótimo. Então, prestem atenção nisso. E outro erro grave era contar depois, porque estava achando que o gráfico falava das operações. O gráfico não me informa quais foram as operações. O gráfico me informa quais são os valores das ações durante o dia. Beleza? Foi, Jéssica. O cabelo já tá um samba de crioulo doido aqui. Eu joguei ele pro lado, joguei ele pro outro, igual maluco. Eles estão com dúvida? Todo mundo entendeu? Foi? Foi. Então tá, gente. A número 2 diz o seguinte: atualmente existem diversas locadoras de veículos, permitindo uma concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Nas locadoras P e Q, o valor da diária de seus carros depende da distância percorrida, conforme o gráfico. O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P para distâncias em quilômetros presentes em quais intervalos? Gente, vocês têm mania de, quando vê essa questão, fazer o quê? Não, eu vou calcular quando que vai... Aí quer calcular todos os pontos, né? A primeira coisa, quando você vai fazer qualquer questão de matemática, você quer calcular. Não é assim que funciona. Às vezes o gráfico já está te falando alguma coisa. Você olha para o gráfico e pode responder. Então, o que você precisaria saber aqui sobre crescimento e decrescimento de funções? Tudo bem? Então, quando eu falo aqui, vou botar aqui do ladinho, 2. Deixa eu desenhar esse gráfico. Eles se cruzam no ponto 100 e depois, e antes no 20, né? Então, vai estar aqui o gráfico.
eles se cortam aqui no 20 e depois no 100, né? Então, a gente tem meio que uma parábola, né? Parece ser uma parábola. Não chega, não vai ser uma parábola, mas vai do 40, que é o quê? Ele faz assim, ó. Beleza? Então, eles vão até o 160. Esqueci de colocar aqui, eu vou colocar. Então, esse é o quê? Que é o azulzinho. Tudo bem? Ficou um pouco tortinho ali. Nosso gráfico aqui final, último ponto, nosso limite do gráfico é 160, tá? Aqui esse gráfico não tá em escala, tá, gente? Isso é super importante vocês saberem que o meu gráfico não tá numa escala. Então, esse é o valor da diária e aqui são a distância percorrida. Tudo bem? E eu tenho um gráfico P, que é parece ser, né, vai ser uma função afim, que vai do 60, então tá aqui em cima, vai cruzar aqui. Eita! Ele vai cruzar aqui e aqui. Então, a gente tem que ligar esses pontos aqui. E depois pra cá. Bom, amarelinho. O que eu sei, gente? Quando eu falo que um valor é menor do que o outro, quando eu falo que eu quero um valor menor em relação ao gráfico, eu tô falando do eixo Y. O eixo Y é o eixo vertical, certo? É o eixo das ordenadas. Então, tudo que está embaixo é menor do que as coisas que estão acima desse meu eixo, beleza? Então, aqui, a parte de baixo do eixo amarelo é menor do que a parte de cima do eixo amarelo. Por quê? Por conta das correspondências em Y, certo? A mesma coisa para quê? Se ele quer saber quando que vai ser mínimo, aqui eles não se cortam antes, desculpa. Se ele quer saber quando que vai ser mínimo, ele quer Q menor do que P, eu vou ter que pegar os intervalos, onde a gente vai ter o gráfico azul menor do que o gráfico amarelo. Tá bem torto, né? Quando que isso vai acontecer? Nesse primeiro momento, tá vendo que todo o azul tá embaixo do amarelo? Então, nesse primeiro momento aqui que eu tô pintando de laranjinha, eu tenho que o Q é menor ou igual ao P. Certo? Q de X e P de X. E aqui eu volto a ter de novo, ó, do 100 até o 160. Tranquilo? Então, do 100 ao 160, eu tenho de novo que o Q de X é menor ou igual ao P de X. Tá? Então, se a gente fosse representar aqui com os intervalos, seriam, ó, fechados. Por que é intervalo fechado? Porque ele diz que é menor ou igual. Se é menor ou igual, quando é igual, está incluso. Então, os extremos desse nosso intervalo vão estar dentro do intervalo, vão fazer parte do intervalo. Então, a gente escreveria, é bom que a gente relembre as formas de escrever isso. No caso, ele só vai perguntar de forma linear. Mas a gente poderia escrever aqui, por exemplo, ó, de 0 a 20, união com 100 a 160. Ok? Então, a gente usa o colchete sempre virado para dentro quando está fechado. Quando a gente usa o colchete para fora, significa aberto, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu falasse o intervalo 5 e 4. Deixa eu botar aqui um exemplo para vocês não confundirem. Muito difícil. Quê?
estão achando essa muito... Muito difícil? Poxa, eu achei essa uma das mais fáceis, mas o que eles não entenderam? Eles nem sabem dizer. Quê? Eles não sabem dizer o que eles não entenderam? Não tô vendo ninguém tirar uma dúvida clara. Só tô vendo eles falando que não estão entendendo nada. Tá, então vamos entender, gente. Tem dois hotéis e eles estão botando o valor da diária deles num gráfico. Um é o gráfico azulzinho e o outro o gráfico amarelinho. Eu quero saber quando o hotel Q vai custar menos ou a mesma coisa que o hotel P. Quando que isso vai acontecer? Quando o valor for menor, tá? Quando a gente cita em valor menor, a gente tem que procurar no gráfico qual é o eixo que me diz qual é o valor. O eixo que representa o valor é o eixo Y. É o eixo das ordenadas, tá? Então, conforme mais alto eu tiver no eixo Y, maior é o meu valor. E conforme mais baixo eu tiver no eixo Y, menor é o meu valor, consequentemente. Certo? Até aqui vocês entenderam? Veio pra mim, Jéssica, por favor. Agora que eu falei, que eu expus, que tem gente com dúvida, eles falam que tá muito fácil, que... Tem sempre aquele que acha que tá ridícula. O ritmo de como faz o negócio. Enfim, eles não estão sendo claros aonde tá a dúvida. Mas até aqui eles foram comigo. Sim. Sim. Até aí sim, para Até aqui sim. Até aí sim. Tá. Então, o que eu quero saber? Daqui, gente, do 0 ao 20, vocês conseguem ver que o gráfico amarelinho, ele tá marcando um valor maior em Y do que o azulzinho? Olha, ele marca aqui, o azul marca aqui. Depois ele marca aqui, o azul marca aqui embaixo. Estão conseguindo ver que o amarelo está sempre acima do azul? É uma questão de reta mesmo. Vocês conseguem ver que essa reta amarela, essa curva amarela, está acima da curva azul, nesse pedacinho de 0 a 20? Beleza? Tudo bem? Foi? Perfeita explicação. Foi? Um garoto aqui, Oliver, disse que o problema dele está sendo no menor ou igual. No menor ou igual. Tá. Quando eu digo que é menor... E agora falaram, tá explicado. Ok. Que bom que tá explicado. Ele ainda tá com a questão. Tá. Que bom que tá explicado. Bom, o que acontece, gente? Quando é um valor menor... O que significa menor ou igual? Menor ou igual significa que você pode ter um valor menor, o que pode ser menor que, ou eles podem assumir o mesmo valor. Tudo bem? Você fala assim, não, eu e a Jéssica, a gente tem um hotel. E aí eu sou responsável pelo hotel Q, a Jéssica é responsável pelo hotel P. O meu crescimento, eu venho aqui de baixo. Meu valor mínimo é mais abaixo do que o da Jéssica. Então eu começo cobrando menos que a Jéssica. Só que chega um momento que eu falo assim, não, poxa, hoje eu acho que a minha diária vai custar a mesma coisa que a Jéssica. E aí a gente vai cobrar a mesma coisa caso você queira se hospedar aí nos nossos hotéis. Tudo bem? Então, naquele dia, o nosso valor da diária, o valor que você vai pagar é o mesmo. O que a gente está representando aqui são os valores da diária de um hotel. Exemplo, eu e a Carol é a nossa monitora de português. A gente vai viajar e aí eu quero ficar numa pousada, a Carol na outra, ela fica numa do lado da minha. E aí a gente vai anotando quanto que a gente vai pagar, tudo bem? Então, no meu primeiro dia eu falei, poxa, eu paguei 30, a Carol, eu paguei 40. Aí eu falei, não, no meu segundo dia eu paguei 40, a Carol, eu paguei 50. Chega um momento, lógico, gente, não é sempre que a gente vai ter um momento igual. Quando que a gente não tem momento igual? Quando as retas não se cortam, quando as retas são paralelas, quando as curvas nunca vão ter ponto em comum. Então, elas nunca vão assumir o mesmo valor. Nesse caso, quando a gente tem dois valores no gráfico, que vocês podem ver, que é o valor 20 e o valor 100, elas estão assumindo o mesmo valor. Tudo bem? O que significa assumir o mesmo valor? Significa naquele dia, que eu posso até ver aqui pra vocês, no dia 20, as duas estão cobrando R$80 a diária, e no dia 100, né, no 100º dia, as duas estão cobrando mais ou menos 130, né, que está entre 120 e 140 aí no nosso gráfico. Mas não interessa pra gente saber quanto que elas vão estar cobrando. Interessa pra gente saber que elas vão cobrar a mesma coisa. Tudo bem?
Então, acho que era esse o problema. Ai, Nath, o que está acontecendo do momento? Então, vamos lá. A gente tem aqui alguns momentos, tá? Se a gente fosse destrinchar isso aqui em momento, a gente destrincharia assim. Eu tenho o momento 0 a 20 com 20 aberto. Aberto, ou você usa parênteses. O parênteses é sempre virado para o número, ok? E sempre significa que aquele número não está no intervalo. Beleza? Ou você usa, poderia escrever assim, ou, vou botar aqui, 0 e o 20 com colchete para fora. Nath, qual você prefere? Eu acho mais elegante escrever tudo com colchete. Mas é uma questão minha de elegância, sou libriana, gosto das coisas estéticas. Mas você pode escrever dos dois jeitos. Ambos estão falando que a gente está indo do 0, inclusive, até o 20, exclusive. Ou seja, o 20 não faz parte desse meu intervalo. Nesse momento, eu tenho que a reta Q é menor do que a reta P. Então, nesse momento aqui, Q é menor do que P. Tudo bem? Então, é o primeiro momento nosso. O segundo momento que a gente tem é quando x é exatamente 20. Quando x é exatamente 20, eu tenho como consequência que o Q de x, né, é igual ao P de x. Ou seja, eles são iguais. Tudo bem? Então, nesse momento aqui, a gente tem que eles vão ser... O Q vai ser menor do que o P. Vou botar aqui em cima para ficar melhor para vocês. Então, do 0 ao 20, ou 0 a 20, eu tenho que Q menor que P. Tudo bem? O nosso terceiro momento vai dizer pra gente que é do 20 ao 100. Então, eu vou agora colocar o 20 excludente também. Então, eu ponho a barrinha para fora, ó, o 20 não faz parte do meu intervalo. Até o 100 não fazendo parte do meu intervalo. Nesse intervalo aqui, o Q está acima de P. Então, eu tenho que o Q é maior que P. Tudo bem? O meu quarto intervalo aqui ainda vai, Jéssica? Vai. Vai? O meu quarto intervalo é quando x é exatamente 100. Quando x é exatamente 100, eu volto a ter que o Q vai ser igual ao P. Era para eu botar tudo Q de x e P de x, tá, gente? Que aqui eu esqueci. Olha a velhice chegando. Q de x maior que P de x. Q de x menor que P de x. Tudo bem? E aí a gente tem um último momento, que eu vou botar aqui do ladinho, que é o momento do 100 exclusive até o 160 inclusive. E nesse momento, a gente tem o quê? Que o P, ele é maior do que o Q. Ou seja, o Q é menor do que o P. Então, analisando todos esses momentos do gráfico, eu consigo descobrir exatamente quando que as diárias vão ter o mesmo valor e quando que uma diária vai ser maior do que a outra. A questão quer saber quando que a diária do hotel Q é menor ou exatamente igual à do P. Então, quando isso acontece? Bem, isso acontece nesse nosso primeiro momento, onde Q é menor do que P, de 0 a 20. Acontece no segundo momento, onde ele é exatamente igual a 20. Beleza? Acontece no quarto momento, onde ele é igual de novo. Tranquilo? Igual não no sentido de valer de novo, mesmo que ele valeu no dia 20. Sim que naquele dia ambos os hotéis têm o mesmo valor de diária. Tudo bem? Por que que esse não entra? Porque nesse período, nesse terceiro momento, o Q é maior do que o P. Isso não me interessa. Isso não foi o que eu pedi. Tudo bem? E o último, onde ele volta a ser menor. Tranquilo? Então, a resposta seria o quê? 20
de 0 a 20, né? União com de 100 a 160. Tudo bem que é gabarito, letra D de dado. Tranquilo? D de dado. Foi, Jéssica, agora? Ou tá difícil? Foi? Todos entenderam? Todos. Bom, gente, é comum a gente ter dificuldade quando eu vejo que para vocês é muito mais fácil quando não é um gráfico que a gente conhece. Exemplo, quando é um gráfico aleatório, quando é um gráfico cruzado, do que quando é um gráfico que você conhece, porque você fica querendo achar a fórmula da função afim, você fica querendo achar a fórmula da parábola, você fica querendo achar a fórmula da função exponencial, e nem tudo é fórmula. Então, às vezes, você vai para a prova sabendo 50 fórmulas e não sabendo usar nenhuma delas. Isso não tem o menor sentido. Você precisa entender o que você está fazendo e o que aquilo ali está te falando, tá? Então, vocês estão com muita dificuldade, eu recomendo que vocês voltem, assinem o Descomplica, www.descomplica.com.br/assinatura. Vai lá embaixo, que nem tá escrito aqui, ó, no Lower Third. Vou aprender a falar isso ainda, Lower Third. Então, que nem tá escrito aqui no Lower Third, você desce lá embaixo na página, tá lá, plano anual, por R$12,99. Patrão ficou maluco, Felipe, patrão ficou maluco. E aí você vai assinar com o código Quero Exatas. Sempre, Nath, não só hoje, porque você está aqui comigo aprendendo mais um pouquinho de matemática. Tudo bem? Então, também entrem na página do Descomplica, tá? Na página não, no... Ai, Jesus Cristo. No Facebook do Descomplica. É a velhice, gente. Não tô com o cabelo branco ainda não, mas a velhice tá chegando. Vocês entram na página do Facebook e lá vai ter um link para vocês ganharem essa blusa aqui, que eu tenho que subir no banquinho de novo aqui, calma aí. Para vocês ganharem escrito Rala Concorrente. E além da blusa estar escrito Rala Concorrente, ela tem cheiro de todos nós, monitores lindos, maravilhosos. Cada pedacinho tá com cheiro de um monitor. Tá sensacional, imperdível. No final da aula eu vou sortear aí um número, né? Você que brincou ontem, né? Deixa a outra pessoa brincar hoje, não vai ganhar 2 camisas, né? Por favor. Mas participem aí pra gente conseguir ver no final quem vai levar a camisa pra casa, que agora, além de cheirinho, também tem marquinha de giz. Tudo bem? Então, vou deixar vocês tirarem o print do quadro pra gente seguir, beleza? Deixa eu ver o print. Foi? Gente, deixa Léo Gomes, rei da malemolência, nosso professor de física, ver esse quadro sujo desse jeito que ele me deserda. Vai falar, Nath, pode ir embora, não quero mais saber de você com esse quadro imundo que você deixou para mim. Ainda bem que ele está dando aula nesse momento, não pode ver a sujeira que eu estou fazendo nesse quadro. Gente, tá terrível isso, hein? Misericórdia. Tem que ir parte do Léo subir aqui, senão eu sei deserdada. Deixa eu passar um paninho, que eu tenho um pouco de toque. Herdei do Léo, aprendi com o Léo. Pra ver se melhora a situação. Pronto. Bem, a nossa terceira questão, gente, é uma questão de interpretação de texto, né? Eu vou até pedir ajuda a Jéssica para ela ficar prestando atenção aí no que vocês vão responder. Tá escrito assim: uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes sociais A, B, C e D, que costumam participar de promoções tipo sorteio ou concurso. Os dados comparativos expressos no gráfico revelam a participação desses consumidores em 5 categorias: via correio, juntando embalagens ou recordando códigos de barra, via internet, cadastrando-se no site da empresa, marca promotora, via mídias sociais, redes sociais, via SMS, mensagem por celular, ou via TV e rádio. Tudo bem? Então, a gente tem um gráfico de barras, onde tem participação em promoção do tipo do sorteio, concurso e uma região. Vamos interpretar esse gráfico?
esse gráfico, ele está dividido em 4 classes, 2 a 2, tá? Então, a primeira parte é a classe AB, beleza? E a segunda parte CD. Então, todo mundo consegue ver aí quem é o menor valor na AB é esse cinza clarinho, que é rádio TV, é o 28. Depois de 28, tem um que tá assim, 34, que é o todo escurinho, Correios. Tudo bem? E aí tem outros para vocês olharem também. Do ladinho, a gente tem as classes C e D. Nessas classes C e D, o menor de todos é o cinza médio, que é o de mídias sociais. Tudo bem? Depois vem o 24, que é o listradinho horizontal, que é a internet. E aí continua crescendo nos próximos 3 meios de comunicação. Tudo bem? Então, uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma das categorias, A e B, e uma categoria nas classes C e D. Ou seja, eu vou escolher um único meio de comunicação, de acesso ao meu cliente, para fazer minha pesquisa. Eu quero atingir o máximo de clientes. Para eu atingir o máximo de clientes, eu tenho que escolher o meu meio de comunicação que tenha mais pessoas envolvidas. É como se a gente tivesse aí hoje. A gente tem o Facebook, o Twitter, o Instagram, e deve ter mais alguma coisa que eu não sei, que sou muito antenada nesse negócio de internet, não. Apesar de, né, não tô muito antenada em redes sociais. Aí eu falo, não, mas, Nath, tem muito aluno que vê o Facebook. Tem o dobro de alunos que vê o Facebook do que o Twitter. Tem algum sentido eu ir fazer pesquisa no Twitter? Não. Por quê? Porque eu vou atingir muito mais gente se eu falar no Facebook. Tudo bem? É a mesma coisa. Se eu ficar em casa e falar assim, poxa, queria vender um carro. Aí eu fico em casa, falo, ai, eu vou vender um carro. Vou botar uma placa aqui na porta da minha casa falando que eu quero vender um carro. Gente, é muito mais fácil aí, sei lá, para o OLX, para o Facebook divulgar o meu carro. Eu vou ter um acesso muito maior, um contato muito maior com muitas pessoas, certo? Então, ele quer escolher qual desses meios é o melhor para ele fazer a pesquisa na classe AB e na classe CD. Então, quero que vocês me respondam aí no chat, que a Jéssica estará olhando, qual vai ser que eu vou escolher no AB? Qual que eu tenho que escolher no AB? Quem tem mais gente no AB, na classe AB? Eles falaram, Jéssica? Qual tem mais o quê? Tem mais gente, tem mais acesso. B, é isso? Na classe AB. Eles vão B só? O quê? Eles vão B. Eles estão falando B? Acho que eles entenderam que você queria a resposta. Não, gente. Olha só. Correios, internet, mídias sociais. Internet, o resto tá ganhando. Muito bem. Internet. Com 40, né? Todo mundo consegue enxergar? Isso, Eu sei que esse gráfico aí é né? bullying pra quem é míope. Eu concordo total com vocês. Mas dá pra ver que é o 40, beleza? E o segundo... O que eles falaram? O segundo... A classe CD vai ser o quê? Por enquanto estão na internet ainda, espera dar o delay. O delay, estou esperando. Foi? Correios. Isso, com 33 é o correio. Então, o gabarito é internet e correios, letra B de bola mesmo. Tem alguém que não entendeu essa, gente? Você vê, você acha que a prova de matemática você vai pra lá precisando fazer conta e fórmula. Você precisa só ler. Isso é lindo, gente. Como é que não tem como achar isso lindo? Eu olho essas questões e falo assim, nossa, coisa bonita, coisa mágica, né? E as pessoas vão fazer outra coisa da vida, vão ser médicas, né? Que é uma coisa muito mais difícil e arranjam problemas com matemática. Não consigo entender. Mas ok. Foi, Jéssica, essa? Foi? Então vamos aí para nossa 4. A 4 é polêmica. Então vamos devagar na 4. Ela diz que para uma alimentação saudável, ó, eu tô sabendo disso agora, entrei no projeto fitness. Então tô ligada nesse negócio aí de alimentação saudável. Recomenda-se ingerir, em relação ao total de calorias diárias, 60% de carboidratos, 10% de proteína e 30% de gordura. Então, vou desenhar aqui para vocês. Vamos lá. Se eu representasse isso numa fração, vamos voltar lá à época da tieteteca.
que vocês representavam com fração. Aí eu vou desenhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quadradinhos. Beleza? Cada quadradinho representa 10%. Se ele falou, deixa eu desenhar aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Então, se ele disse que 10% representa a proteína, se eu pintar um quadradinho só de azul, esse meu quadradinho azul vai ser a proteína. Beleza? Então, proteína. Ele disse que a gente tem 30% de gordura. Então, se eu pintar 3 quadradinhos de verde, cada um representa 10%, 3, eu vou ter 30%, eu vou ter minha gordura. E aí, eu sei que é 60%, tudo bem, o carboidrato, então eu vou pintar aqui agora os outros 6 quadradinhos que faltam de 60%. Beleza? Então, isso aqui vai ser o meu carboidrato. Só olhando para o que eu fiz, a gente consegue a resposta. Por quê? O que eu fiz? Se eu estou falando em porcentagem e esses números são redondinhos, ou seja, eles são múltiplos de 10, eles são bonitinhos, todos eles são múltiplos de 10%. Então, eu posso chamar cada pedacinho de 10% de um quadradinho. Tudo bem? Eu quero saber qual desenho representa isso bem. Para representar bem, dentro desse desenho, eu tenho que dividir em partes iguais. Então, eu teria que dividir o meu triângulo em 10 partes iguais, o meu quadrado em 10 partes iguais, o meu pentágono em 10 partes iguais, o meu hexágono em 10 partes iguais e o meu octógono em 10 partes iguais. E dessas partes, eu ia pintar uma para proteína, 3 para gordura e 6 para o carboidrato. Se vocês repararem aí o triângulo, ele não está dividindo em 10 partes iguais. Ele divide em 3 partes e elas não são iguais. Por que elas não são iguais? Porque apesar delas terem o mesmo ladinho, né? O mesmo valor ali das hipotenusas dos triângulos, a gente não tem necessariamente a mesma área, porque a gente não vai ter a mesma base, ok? Não vai ter a mesma base, não vai ter a mesma altura. Então, esses 3 triângulos que a gente consegue formar aí, eles não vão ser iguais, tá? Então, esses 3 pedacinhos, essas 3 lacunas que vocês veem aí, elas não são iguais. No quadrado, essa parte que é a proteína, se vocês repararem, a proteína, ela vai ser, se eu divido aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ela vai ser 1/8 da figura. Se vocês continuarem cortando, se vocês copiarem a parte da proteína e for colando, a gente vai ter que a proteína é 1/8 da figura. E não é. A proteína é 1/10 da figura. Por isso que a gente não pode ter o quadrado. Beleza? Se a gente olha o hexágono a gente já dividiu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente tem 1/12 dessa figura. A proteína é 1/12 da figura? Não. A proteína é 1/10 da figura. Então, não poderia ser. Nath, você só tá olhando a proteína? Gente, porque assim, quando eu tenho que provar que alguma coisa é errada, basta eu arranjar um exemplo, um contra-exemplo, para dizer que não funciona. Quando eu quero provar que uma coisa é certa, eu tenho que mostrar que tudo funciona. Então, quando eu achar a figura correta, eu vou ter que mostrar para os 3. Mas para eu achar a figura errada, basta eu falar que está errado para um, que já não me serve. Tudo bem? E o octógono, a gente vai dividir muito mais, né? A gente vai ter 1/16 no octógono para proteína. Então, não tem o menor sentido isso. Então, a única opção correta que a gente poderia ter é o pentágono. Se vocês repararem, o pentágono ele divide exatamente em 10 partes. A proteína fica com uma parte, a gordura com 3 e o carboidrato com 6. Para quem não consegue enxergar, eu vou desenhar aqui
Ó. O pentágono, ele dividiu, ele pegou essa primeira parte aqui, né? No desenho dele tá assim, ó. Ele pegou o apótema. Lembrando, quem não sabe, o apótema vai do centro da circunferência inscrita até o lado. Então, isso aqui que é o apótema. Aqui ele ligou para gordura. E o resto ele falou, então aqui é proteína, eu vou pintar de azul. Pintar das mesmas cores, ó. Aqui é proteína, chamar de P. A gordura é o verdinho, que é essa parte aqui. E o amarelo é o carboidrato. Beleza? Então, vocês repararem, a gente dividiu em partes iguais. Eu podia continuar dividindo, ó. Eu vou traçar aqui, ó, o verde e um pra cá. Quantas partes eu peguei verde? 1, 2, 3. Eu peguei 3 partes de 10%. Tudo bem? Então, eu tenho 30% do meu total. Quantas partes eu peguei aqui, ó, amarelinhas? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Tranquilo? Todo mundo viu? Aqui. Certo? Eu desenhei alguma coisa errada? Desenhei, né? Faltou daqui. Tudo bem? Então, eu peguei 6 partezinhas, eu peguei 60%. Por isso que o pentágono, ele representa melhor, né? Gabarito letra C de casa. Tudo bem, gente? Eles entenderam, Jéssica? Por que que é o pentágono? Oi? Pode dividir o triângulo no quadro? Posso. E explica porque não pode ser triângulo. Posso dividir o triângulo no quadro, sim. Se a gente pegar o triângulo que ele tem aí, ó. Até, gente, ontem o Alex demonstrou. Então, vou falar de novo do Lertud. 3 de 10 por quê? Tá. Vou explicar. Foi 3 de 10? No Lertud, gente, vocês vão lá no descomplica.com.br/assinatura, desce lá embaixo, plano anual, patrão ficou maluco, digita lá, sem hashtag, né? Só quero exatas. Sem hashtag, eu quero botar hashtag em tudo, mas não tem hashtag. É só quero exatas, e aí você vai pagar só R$12,99, né? 12 vezes de R$12,99, é isso, Jéssica? 12 vezes de 99. Tudo bem? Então, vocês já vão lá quando você entrar no site, que você já for aluno, você vai na aba disciplinas, aí você escolhe matemática, aí tem todos os vídeos no nosso site, que são mais de 30 mil vídeos. Aí você vai clicar assim, ver por plano de estudo, aí vai aparecer empurrão para o Enem, exercícios de empurrão ao Enem, aula ao vivo. Aí nessa de aula ao vivo, não, mentira, tem que ser programa. Não basta, além de você ser plano anual, você tem que ter o Matemática Sem Problemas, porque foi no Matemática Sem Problemas que o Alex fez. Então você assina o plano anual, você vai ver, você vai gostar, tem algumas aulas onde vai ter lá salva a prova do Enem do ano passado, você procura no site, Enem 2015, só que essa questão tá no site, acho que com Paulo César. Se você gostou, se você quer ver mais, você assina o Matemática Sem Problemas, assiste a aula de ontem, dia 21, que o Alex fez essa questão, explicou tintim por tintim. Mas explicando aqui rapidamente, nesse meu triângulo super torto, vou apagar, tá muito torto. Ele dividiu em 3 partezinhas, né? Eu acho que visualmente vocês já conseguem ver, né? Que essas partes não são iguais, né? Elas não representam a mesma coisa. Ele diz que os pedacinhos aqui são iguais. Beleza? Então, você vai descer aqui. Se você traçar a altura, ele não diz se esse triângulo é equilátero, mas ele é isósceles. Ele é isósceles. Ele sendo isósceles, eu já posso afirmar
que esse ângulo aqui é igual a esse. Por quê, gente? Porque no triângulo isósceles, a seviana referente à base é igual. As três sevianas principais referentes à base são iguais. Quais são elas? Altura, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a base. Mediana, isso é, divide o outro lado ao meio. E bissetriz, divide o ângulo ao meio. Tranquilo? Então, se vocês forem reparar, a gente vai ter triângulos aqui semelhantes. Por quê? Semelhantes não, congruentes nesse caso. Porque a gente tem lado, ângulo, lado. Tudo bem? Então, pelo caso LAU, esses triângulos são semelhantes. Mas vocês conseguem notar que a base não vai ser a mesma? Conseguem notar? Exemplo, um jeito fácil da gente notar é olhando para esse triângulo aqui. Se você olhar esse triângulo laranja, você vai conseguir ver que esse pedacinho branco é base média. Por quê? Porque ele está ligando o ponto médio dos lados. Se ele é base média, ele vale metade. Então, se eu falar que esse pedacinho aqui vale x e aqui vale x, aqui embaixo esse vai valer 2x e esse vai valer 2x. Beleza? Tranquilo? Então, só pela área, eu acho que vocês já conseguem ver, só olhando, a gente não vai ter representado 1, 3 e 6, que são as razões que a gente dividiu a figura. Por quê? Porque 10% é proteína, 6%, 30% é gordura e 60% é carboidrato. Eles entenderam, Jéssica? Sim. Sim? Bom, gente, é isso. Eu não posso me estender muito porque a gente tem que sortear o Felizardo, que vai levar minha blusa suja de giz com perfume. O quê? O triângulo equilátero. É. Tá, é só isso que ele vai perguntar. Sim. É. Beleza, gente? Bom, mas a gente vai provar que ele é equilátero. A princípio, a questão só deixa a gente saber que é isósceles porque ela diz que os dois lados são iguais, tá? Então, você pode continuar desenhando e provar que ele é equilátero. Mas, a princípio, ele é isósceles. Só olhando, assim, o dado da questão, ele é isósceles. Bom, gente, foi o que eu falei. Acho que todo mundo já foi lá. Posso chutar um número? De quantos a gente tem aí? Muitas pessoas mandaram números para levar a blusa? Deixa eu subir no banquinho. A 300, deixa eu... Vou ficar aqui assim, 397, no Artud. isso. De 1 o quê? 397. De 1 até 397. Vamos fazer uma média, gente? Vamos fazer uma média, 397, 398, vou dividir por 2, 1, 4, 9, 1, 149. Fiz uma média. Não mudar. Em matemática você fala assim, escolhe um número aleatório. Nenhum matemático na vida vai escolher um número aleatório. 149. Hã? Honey Glícia. Eu acho que é esse nome, se a Jéssica não me disse errado. Honey Glícia ganhou nossa querida blusa. A gente vai mandar pra ela como é que funciona esse meio de locomoção na blusa. Quê? Como é que funciona? É a blusa... A galera vai entrar em contato com ela. Eles vão entrar em contato com você. Não sei como ela vai parar aí, teletransporte, não sei, via câmera, a gente ainda não descobriu. Mas ela vai chegar até você, sujinha de giz, com a perfume, com muito amor, pra te dar muitas energias positivas e você se dar super bem no Enem. Tá bom, gente? Então é isso. Beijão. Eu queria agradecer a Jéssica. Nada é possível sem a Jéssica aqui, gente. Se não fosse Jéssica, não teria monitoria grátis. Então, beijos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que semana que vem a gente tem monitoria grátis de História com a Rutinha e de Geografia com o Marcos, Meteoro. Eles arrasam. Então, semana que vem tem mais. Não percam. Beijo, beijo.